A nossa palavra-chave de hoje é bênção, do hebraico barar. Só como uma nota informativa, que é o nosso costume aqui, eu vou também explicar o termo no grego. No grego é evlogia, mas o idioma do Antigo Testamento é o hebraico. E no hebraico, bênção é barar. Barar traz a ideia de se dobrar, de se ajoelhar. A raiz de joelho, de se ajoelhar, é a mesma raiz de barar, que é bênção. A bênção, quando a gente tenta formar uma imagem mental de bênção, o que a gente imagina é uma pessoa se dobrando, se ajoelhando para pedir, para rogar a bênção e Deus se inclinando para doar essa bênção. Essa é a imagem visual que a gente tem do termo hebraico barar, que significa literalmente bênção. Em relação a Isaac, o termo bênção vai aparecer em Gênesis 26:3. Na versão ARC, habita nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. No hebraico original, Gurba aretz azot vehie imha vavareha. כי לך ולזרעך אתם את כל הארצות האל ויקימות את השבוע אשר נשבעת לאברהם אביה. O termo aqui aparece como va'avareha, que é traduzido literalmente na ARC como te abençoarei. Então a gente tem uma variação de barar aqui, significando a bênção de Deus sobre a vida de Isaac. E como a gente viu, quando Deus quer abençoar uma pessoa, ele não vai depender das circunstâncias. Ele é todo-poderoso e ele vai mudar a sorte dessa pessoa. Isaac está vivendo num contexto aqui, no contexto dessa lição de hoje, que era completamente desfavorável. Mas como Deus era com ele, ele foi abençoado. Deus garantiu para ele aqui uma barar sobre a sua vida. Disse, va'avareha, te abençoarei. O contexto da barar, da bênção, é um contexto muito bonito, porque, como eu disse, é um contexto que invoca a ideia de dois se ajoelhando, de dois se inclinando. O homem se inclina para Deus para pedir a bênção e Deus se inclina para o homem para conceder a bênção. Como nossa lição está sediada no Antigo Testamento, a gente deveria investigar somente barar do hebraico para bênção, mas eu vou deixar também evlogia do grego, só a título de informação. Se você for no nosso blog, você vai pegar todas as notas, tanto do grego quanto do hebraico. No grego, o termo é evlogia, que significa falar bem, bem dizer, portanto, abençoar. Efésios 1:3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ευλογήτως ο Θεός και πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική, em tis epuranis in Christo. Então aqui a gente vê aparecendo evlogitos, que é bendito, a gente vê evlogissas, que é abençoou, e a gente vê eflogia, que é bênçãos. E então, eu estou deixando para vocês aqui também, para você que vai no blog, traduzido aqui do grego transliterado, evlogitos, bendito, Theos, que patir, Deus e Pai, evlogia, bênção e pneumatic, espiritual, espirituais, para você ir decorando e aprendendo palavras, né? Porque a gente não aprende outro idioma de outra forma, é sempre decorando palavras. Quando a gente atinge mais de 3.000 palavras decoradas, a gente já fica praticamente fluente em um idioma. Efésios 1:3, então, começa com o termo evlogitos, que significa bendito, e termina, né, no finalzinho a gente vê evlogia, que é bênção. Isso aí mostra um ciclo, né? Deus bendito nos dá as suas bênçãos. É um ciclo de bênção porque Deus nos abençoa com seu favor e nós bendizemos a Deus por receber esse favor. Então fica esse ciclo, Deus abençoando e nós bendizendo e também sendo fiéis a Ele. No contexto bíblico do Antigo Testamento, a bênção é uma herança que prossegue.
A bênção é dada para uma pessoa de forma irreversível. Depois que a bênção foi pronunciada em nome de Deus, com a autorização de Deus, com a mão de Deus, metaforicamente, sobre a cabeça daquela pessoa, é irreversível. Não tem mais como voltar atrás. Teologicamente, significa uma capacitação divina que permite à pessoa prosperar, mesmo em solo árido, como a gente viu na vida de Isaac. Em tempos de fome, ele colhe 100 por um. Uma coisa impressionante. Isso aí é abarar, é a bênção na vida de uma pessoa. E é irreversível, e a gente vê essa irreversibilidade na vida de Esaú e Jacó. Isaac vai abençoar os meninos. Para quem já conhece a história bíblica, já sabe, né? Por que Esaú perdeu a bênção. Ele perdeu porque ele foi leviano. Porque ele vendeu ela por um prato de lentilha, achando que isso aí era só uma brincadeira, era só um momento e que Deus não consideraria aquela atitude leviana dele, de ter entregado a sua primogenitura para o seu irmão. Seu irmão, astuto, negociador, desde o início, né? Claro que na hora que viu a oportunidade, comprou a bênção. Para eles, poderia não ser algo muito sério, talvez eles não estivessem vendo o futuro naquele momento, mas Deus estava vendo. E o capítulo 27, nos versículos 39 e 40, mostram que a bênção realmente é irreversível. Após descobrir o engano, Isaac responde ao clamor de Esaú com estas palavras. Então respondeu Isaac, seu pai, e lhe disse: Eis que a tua habitação será longe das gorduras da terra e sem o orvalho dos céus. E pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Então a gente percebe aqui que Esaú chorou amargamente, pedindo ao seu pai pelo menos uma bênção sobre a sua vida, mas o seu pai disse: eu já abençoei o teu irmão Jacó no teu lugar, e ele agora está bendito. Isso significa que a davar, que a promessa, que a bênção de Deus, proferida uma vez, é irreversível, ela não volta atrás. Ela não se conserta mais, não tem como mais você mudar aquele propósito de Deus que foi proferido sobre uma vida. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Não brincar com as coisas de Deus, não desdenhar da palavra de Deus, não desdenhar do destino que Deus traçou para nós. Esaú foi leviano, ele brincou com a sua herança espiritual e olha o que aconteceu. E num contexto cultural no meio do povo de Israel, a bênção ela é proferida constantemente sobre o povo de Israel. A gente vê em Números 6, 24 até o 26, que Deus ordenou a Moisés que abençoasse o povo dele e com uma bênção especial, que fosse proferida pelo sacerdote, pelos da linhagem da casa de Arão, né, que essa bênção fosse proferida sobre o povo de Israel. Eu tenho um vídeo aqui, eu vou deixar ele aqui no link para você, vou deixar aqui também na descrição, onde eu explico a bênção sacerdotal, os detalhes da bênção sacerdotal. A bênção sacerdotal no hebraico, muito bonita, Yevarechecha Adonai veishmerecha, o Senhor te abençoe e te guarde, Yair Adonai panav elecha vichunecha, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e Isa Adonai panav elecha veasim lecha shalom. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Essa bênção é a bênção que coloca a presença de Deus sobre os filhos de Israel. Ela é uma bênção que ultrapassou os séculos. O povo de Israel ainda hoje é abençoado assim. Eu acho que vai valer muito a pena você assistir o vídeo, então não vou explicar mais aqui. Assista o vídeo onde eu explico a bênção sacerdotal.